a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar, não somente em Jesus. Olá, meus amados. Mais um momento da pregação, da oração, aqui pelo canal Conteúdo Edificante. Vamos ao texto base para a explanação da mensagem. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante, até o 23. Leamos, sem mais delongas, o texto. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Eu vou usar o seguinte expediente nessa edição do Pregação e Oração, já lendo o versículo meditando para sermos mais rápidos. Então, Paulo aqui fala, está se alegrando no Senhor para os irmãos que se encontravam em Filipos, que estava alegre. E essa carta, diga-se de passagem, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão. E ela tem 21 expressões de alegria. Veja que o apóstolo Paulo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele se alegrava, porque recebeu a paz de Jesus, que é diferente como a mundo a dar, porque tinha o Espírito de Deus que produzia o fruto do gozo, da alegria. E essa alegria é tão completa, tão verdadeira, tão profunda, sincera, que ela, independente das situações, das circunstâncias que estamos passando, ela perdura, porque é diferente da do mundo, que é passageira, efêmera. Porque, de fato, o dono da alegria está na nossa vida, o Espírito de Deus está na nossa vida. É maravilhoso pensar nesse sentido, não é verdade? Pois a alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, nós somos automaticamente fortalecidos e alegres, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Aí muitos perguntam, mas como? Você, passando o que está passando, está alegre? É a pergunta que muitos fazem, mas como aquele sujeito tão pobre, tão paupérrimo, sem até às vezes ter aquilo que supriria suas necessidades básicas, consegue ser alegre, extrovertido, consegue viver a vida muito bem, levá-la de vento em popa, consegue inclusive viver mais do que a taxa de vivência ou de acordo com a expectativa de vida de determinados países. Como? Como é que pode isso? Como é que pode o pobre conseguir viver mais, ter longevidade? A maioria das vezes é porque ele teme ao Senhor, porque ele louva ao Senhor, porque ele de fato tem algo que está na sua vida que transcende, que está acima de tudo, que é o próprio Deus. E assim o apóstolo Paulo, servo do Deus vivo, considerado por ele mesmo prisioneiro de Cristo, era alegre, porque na realidade ele se considerava prisioneiro, não do mundo, não do pecado que escraviza, não do diabo que escraviza, mas sim de Cristo, da vontade de Cristo. E assim ele estava preso para o mundo, estava preso para o maligno, estava preso para o pecado. Então, o cárcere que cercava a sua vida na prisão não fazia a mínima diferença pelo fato dele estar liberto em Cristo Jesus, porque encontrou a verdade essa que liberta o homem e a mulher. Então, o sujeito, quando está liberto de fato daquilo que lhe oprime, que lhe prende, impede de ele avançar, as outras prisões simbólicas pouco importam. Por exemplo, o ser humano tem uma prisão simbólica, que é a sua limitação. Mas quando ele tem Deus, até a sua limitação vira motivo de ele ser uma pessoa irradiante, sempre rindo, contagiando as pessoas com a sua alegria. E por isso que Paulo não se importava com as situações que ele passava, porque sabia que tudo era passageiro. Inclusive que quando escreveu essa epístola que estava preso, no outra, quando ele estava preso, ele e Silas, louvando ao Senhor, abriu-se o cárcere. Poderia Deus abrir o cárcere daquela também? Ou poderia acontecer qualquer outro fenômeno extraordinário, maravilhoso,
e serviço para a salvação das almas, ou para até mesmo acrescentar a sua fé. Então, o que temer? Devemos temer a Deus e não os homens que podem nos matar. Devemos temer a Deus que pode nos matar, fazer com que nós perdemos a salvação para a nossa alma, e não os homens que podem nos matar simplesmente, porque eles não têm domínio sobre a nossa alma, nem o inimigo tem. Devemos, pois, obedecer a Deus e não aos homens, como o apóstolo Pedro chegou e disse em Atos dos Apóstolos. Então, ora, muito me regozijei no Senhor, a alegria no Senhor, não é alegria no mundo, não é alegria na carne, nos prazeres carnais, é no Senhor. E quem tem alegria no Senhor, dificilmente essa pessoa fica down, deprimida, depressiva, apesar de acontecer aparentemente, de você sentir sentimentos ruins, de você estar sujeito a isso, no entanto, você vence, porque aquele que está contigo é maior, mais poderoso para vencer todas as coisas, e tudo você pode naquele que te fortalece. E vai dizer mais adiante, é exatamente isso. Ora, me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Então, ele estando preso, se regozijava com o povo de Filipe, pensando, imaginando, lembrando deles, e também pelo fato deles lembrar do apóstolo Paulo. Pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Quer dizer, aqui Paulo enfatiza a questão dele estar lembrando do povo de Filipe, mas não ter escrevido para o povo de Filipe, sabendo que eles também tinham estima e carinho por ele. Então ele se regozijava no Senhor por isso. Por mais que existissem pessoas que o perseguissem, que não gostassem do que ele pregava, do que ele fazia para a obra do Senhor, existiam aqueles que eram os pequeninos do Senhor que realmente o apoiavam e ajudavam nas mais árduas tarefas. Então, essa foi a oportunidade dele externar exatamente o que ele sentia pelo povo de Filipos, o que ele estava pensando, a sua experiência espiritual com Deus também. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, ele não diz isso que acabei de dizer no versículo 12, não por necessidade, não porque de fato é necessário dizer, né? Porque tem pessoas que dão uma indireta assim, não tem problema, eu aguento mesmo um sofrimento, são irônicos nesse sentido, não tem problema, eu também estou passando uma tribulação, mas Deus vai me ajudar, eu consigo vencer, né? Mas querendo no fundo dar uma indireta para a pessoa para que venha lhe ajudar, para que venha de fato lhe enviar uma cesta básica, se está necessitando de comida, algum money, né? Para ver se a pessoa se toca, porque às vezes tem vergonha de dizer de fato a realidade, ou porque é um pobre soberbo, né, que não quer reconhecer que está passando por necessidade. Existem essas situações. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: é por conta da minha necessidade, não é por conta que eu preciso, que eu estou dizendo isso para fazer com que as pessoas que ao ouvirem isto venham, tenham pena de mim, venham se sensibilizar e me ajudar. Não é por isso, não, porque de fato mesmo eu aprendi, é porque de fato mesmo eu aprendi, assim creio e assim procedo. Sei estar abatido, também sei estar abundância. Quer dizer, eu sei passar pelos extremos, eu sei passar pelos dois lados, como proceder diante das mais variadas circunstâncias e situações. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fortuna, ou fartura, melhor dizendo, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então eu sei, estou acostumado, conheço, tenho ciência do Deus que tudo provera, que pode me ajudar, também nesse sentido. E nós devemos, cristãos, pensar dessa forma e proceder bem para que, quando venha os dias difíceis, mal, de necessidade, ou quando venha as vacas magras, as espigas magras, um lugar assim, estéreis, nós venhamos saber viver, né? Foi o que ocorreu, inclusive, com o José do Egito, que houve 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E por conta da abundância, de saber ser uma pessoa econômica, poupar, eles passaram praticamente incólumes aquela situação adversa de crise.
E isso serve, inclusive, para nós pensarmos com relação às nossas finanças, para sermos não apegados no dinheiro, economizando, não gastando, porque nós amamos o dinheiro, porque temos prazer em guardar, em ajudar o próximo, sermos egoístas. Não nesse sentido, mas sim como cautela para que, quando surgir algum imprevisto, nós tenhamos certamente a quantia e possa, portanto, nos socorrer na situação adversa que assim sobreveio. Então, o apóstolo Paulo sabia estar abatido e ter abundância. Em toda maneira, ele estava instruído a ter fartura e a ter fome. A saber lidar com a fartura e a saber lidar com a fome. Porque muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa ganha muita ajuda, ou a pessoa vive uma fartura de fato pelo fato de que ela ganhou alguma herança, ou alguém lhe ajudou, ou foi de acordo com o seu tempo de trabalho, né, e acumulou um determinado dinheiro e tem um objetivo e tal. Só que quando ela alcança aquele objetivo, ela tem aquele determinado valor, o que é para ser feito não é feito, porque o desejo que outrora se tinha se perdeu. Agora já tem um outro, e aí ela não supre a sua necessidade, que é uma diferença de necessidade e desejo. Eu tenho, por exemplo, o desejo de ir para a Disney, mas eu não tenho a condição para ir para a Disney. Agora, eu tenho a necessidade de comer e beber. O que é essencial? Eu ir para a Disney, né, ou eu comer e beber. Eu vou deixar de comer e beber para guardar o dinheiro para pagar uma viagem turística para a Disney? O que equivale? Né? Sabendo que eu posso, inclusive, morrer por falta de comida e bebida. É um exemplo, assim, até meio chocante, né? As pessoas dificilmente fazem isso, mas tem louco para tudo. Eu soube faz algum tempo que tinha um sujeito que eu já disse que é maluco mesmo, que deixou de comer, que deixou de beber, de comprar vestes para ele, inclusive de dar atenção para o seu filho para ir para o jogo da final da Libertadores do Corinthians, né? A turma de maluco. Quer dizer, ele foi inclusive até mesmo dispensado pela mulher, mas não negou o Corinthians. Quer dizer, perdeu tudo em nome do Corinthians, tratou o Corinthians como se fosse um Deus. Nós devemos fazer isso para Deus, mas com consciência também, tá? Porque não é para dar para denominação, ou para pastor, para homem, para mulher, mas sim é para dar para a obra quando necessita e nós vemos a necessidade. Nós temos que dar prioridade para os nossos, para a nossa família. Então você tem que pensar o seguinte, que você deve fazer aquilo que de fato é necessário. Então, na fartura, temos que priorizar aquilo que é necessário. Por exemplo, você tem abundância, então vai pensar na sua vida presente e futura. Você não tem casa, pode ter uma casa agora, então compre. Você não tem um carro, pode comprar um carro agora, compre. Mas também não queira ostentar. Você, por exemplo, tem um dinheiro para comprar uma casa, mas já quer comprar um casarão. Você tem dinheiro para comprar um carrinho popular, quer comprar já um carro aí de classe B, classe A, não dá. Então tem que ser sábio também nesse sentido. O apóstolo Paulo está afirmando que sabia ser sábio, sabia passar pela fartura e pela fome. Por que ele sabia passar pela fome? E agora vem essa segunda questão. Pelo fato de ter poupado na fartura. E pelo fato dele ter também amigos, pessoas que podem, de fato, lhe ajudar. Isso é muito importante, construirmos uma networking, uma rede de amigos, seja no trabalho, seja com irmãos de igreja, enfim, para que quando necessitamos de algo, eles venham nos socorrer, nos ajudar. Do mesmo modo, quando eles precisam de algo que nós, tendo, o ajudamos, porque assim, né, e exatamente a network gira em torno disso, de um ajudando um outro, fazendo aí exatamente o papel, digamos assim, do bom samaritano, de ajudar um ao outro, tá? De ajudar principalmente necessitados, sem ter interesse, e obviamente que aquele vai ser grato e vai lhe ajudar numa hora oportuna, para vencer os dias maus, para vencer as adversidades, as tempestades, a fome. Então, até nisso é necessário a gente ter exatamente o conhecimento do Evangelho para ser sábio. Aí vem no versículo 13 dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, claro. Deus lhe fortalece, lhe dando instrução, sabedoria para passar por todas as adversidades.
O fortalecimento do Senhor é a sua palavra, que nos dá ânimo, que nos aumenta a fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar pela fome, posso passar pela fartura, posso passar pela seca, posso passar pela abundância, posso passar pela tristeza, pela alegria, enfim, posso passar por tudo e vencerei a tudo, porque aquele que me fortalece está comigo. Portanto, eu sou mais que vencedor, portanto, eu posso vencer todas as coisas. Todavia, fizesse bem em tomar parte na minha aflição. Ou seja, todavia o povo de Filipe fez bem em lembrar da sua aflição e orar ao Senhor, ou de alguma maneira intervir para lhe ajudar. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque ele não sabia quando teve ali o convertimento partindo para Damasco, e Jesus falou com ele, então houve todo aquele processo de conversão, depois ele foi nomeado aí como o pregador gentios, e na sua incipiência do evangelho, ele não sabia como funcionava a questão aí das finanças e também das doações. Então, o povo de Filipenses lhe ensinou nesse sentido, e por isso que ele traz aqui nas saudações finais essa lembrança, né, na carta aos Filipenses. É muito importante a gente destacar os pontos bons que as pessoas fizeram para nós, as coisas boas. Às vezes a gente só ressalta as coisas negativas, mas a pessoa fez coisas boas para a nossa vida. A gente tem que olhar para o outro prisma, né? Um prisma mais positivo, para também saber viver, para também que haja harmonia, para que o evangelho propague. Isso serve até não só para alguns da igreja, mas também para os que estão de fora, para nos darmos o bom exemplo. E aqui então Paulo diz que ele soube dão a respeito de dar e receber. Isso é tremendo, essa questão de dar e receber, porque aquele que dá, recebe. Jesus falou que aquele que pede, pede e recebe. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. E aquele que dá, vai receber. Eu dou amor, é óbvio que eu vou ser retribuído com amor. Eu dou ódio, eu vou ser retribuído com ódio. Às vezes eu penso comigo mesmo, com alguns problemas de ódio emocional que eu tenho, né? Isso é normal, comum, muitas pessoas já pensaram nesse sentido com relação exatamente a essas relações pessoais. Porque às vezes a pessoa chega diante de ti com agressividade, com raiva, e quer que você seja o bacana, o legal, né? Que lhe trata totalmente bem, cortejando. Isso fora lá do ambiente das vendas, do ambiente da publicidade, do marketing, enfim, sim, no dia a dia mesmo, tá? Você, quando está trabalhando numa empresa de vendas ou numa loja, você vai procurar ser a pessoa mais melhor possível, né, para conquistar aquele cliente e para, né, que ele compre ali a mercadoria ou a roupa, os utensílios, enfim. Agora, isso não é o problema, né? Não estou falando nesse sentido. Agora eu estou falando com pessoas que você encontra no dia a dia, que às vezes você conhece apenas de vista. E as pessoas chegam com arrogância, parece que conhece a tua vida, parece que você não vale nada, e aquela coisa, aquela estupidez toda, e quer que você seja legal. É complicado, né? Porque ela está te dando uma ojeriza, ela te dando aversão. Você tem que também automaticamente dar, você vai estar tudo cristão, não devolve o mal com mal, né? Não devolve a maldade com maldade, não retribui com maldade, tem que dar o bem para quem lhe dá o mal. No entanto, é complicado, tá? E geralmente quem dá, recebe. Se você dá, de fato, tudo que é bom, você vai receber tudo que é bom. Agora, se você dá chute, pontapés, paulada daqui, você vai receber isso. Infelizmente, a coisa funciona assim. Existe a lei do retorno, existe aí a lei da semeadura, tudo como semear, ele vai colher. Então, essa mensagem também
esse falar simples do apóstolo Paulo, qual quer dizer exatamente por conta daquilo que ele aprendeu com os filipenses e é na questão das finanças e das doações, aqui a gente pode ampliar, né, dar uma interpretação muito mais abrangente e exatamente com relação a essas situações cotidianas que às vezes, se parar para pensar filosoficamente, fica bem abatido. Se a gente analisar filosoficamente, a gente vê a tamanho da insanidade e emocionalmente ficamos abatidos. Porque a gente fica da coisa que, claro que nós somos cristãos, temos que crucificar nossa carne, né, sermos diferentes. Não é fácil, tá? Deve ser realista. Agora, temos que fazer a diferença. Só que também não podemos ser pessoas tansas, eu diria. Pessoas que acham porque a Bíblia diz que é para a gente fazer o bem àqueles que nos fazem mal, que nós devemos fazer sempre. E não é assim. Nós acabamos de pregar, de meditar, que o apóstolo Paulo diz, que é para nós considerarmos aqueles que não seguem os mandamentos do Senhor, né, no tal, e Deus desprezar para que ele se envergonhe e muda daquela situação. E muda daquela forma de proceder, né? Ele pensa. Então, às vezes, a gente tem que agir nesse sentido, desprezar a pessoa, agir com desdém, para que a pessoa pense, puxa vida, por que a outra pessoa me olhou assim, tão com indiferença? O que eu fiz para ela? Eu vou lá falar com ela, né? Aí já começa o diálogo, pode resolver o conflito, ou a pessoa começa a pensar, puxa vida, talvez ela me interpretou mal, vou lá pedir desculpa. Então, às vezes é necessário isso, porque senão, você acoitar, você vai sofrer com isso. E você com outras pessoas também, né? Às vezes você estupa com outra pessoa e nem percebe, e aí recebe feedback negativo, você fica pensando, puxa vida, por que isso aqui que eu fiz? Mas é porque você se comportou dessa maneira. Aí existem outras problemáticas que entram aí, quando a pessoa, por exemplo, está muito down, depressiva, ocorreu algum fato que lhe trouxe muito pesar, né? Às vezes uma perda de algum ente querido, às vezes algo muito importante e que você não está bem naquele dia, então acaba te contando em terceiros que não tem culpa. Isso acontece. E é preciso até melhor esclarecer já de antemão para que não venham a haver mais interpretações. Porque as pessoas que te conhecem, ok, elas vão tolerar, mas aqueles que não te conhecem vão ficar com a tua primeira imagem. Se a tua primeira imagem é má, fica aquela primeira imagem. Aí fica complicado para você se comunicar, para você se dar bem socialmente, para você amizade, para você viver e para propagar inclusive o Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo que graças ao povo filipense é que ele entendeu a questão do dar e do receber. Porque também uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica, né? Quer dizer, quando o apóstolo Paulo estava em Tessalônica, mandou o necessário, aquilo que não só ele, mas também o povo necessitava, ou seja, ajudaram a igreja lá. Não quero que procure dádivas presentes, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Quer dizer, não quero que vós dê procurando receber algo em troca, mas que dê para que o seu fruto abunde para a vossa conta. Quer dizer, que dê por livre e espontânea vontade, cada vez mais, claro, de acordo com a sua possibilidade, mas sem o interesse, para que se abunde a bênção de Deus na vida deles, na vida de todo mundo. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Aí Paulo refere-se a ele. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aqui Paulo fala possivelmente não só da questão financeira, não só das doações, mas também do carinho, do estima, do amor, né, das orações recebidas, oradas a Deus e Deus respondido, porque ouviu o clamor do seu povo. Tudo isso está englobado aqui. Ele até, inclusive, se vale de uma metáfora dizendo que o enviado é um cheiro suave, como fosse um sacrifício no Tempo Testamento, né? Que se fazia para o perdão dos pecados, que era agradável a Deus. Então, aquele sacrifício de fato agradável a Deus lhe valia muito, porque de fato estava ali ajudando o povo de Tessalônica. Aqui também nós aprendemos uma coisa muito importante, que a nossa obra assistencial, que é dever do cristão fazer, que tem a possibilidade de fazê-la, ela não pode ser interesseira. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Coríntios, né, na primeira carta aos Coríntios 13, que ainda que eu queimasse meu corpo vivo ou vendesse toda a minha herança e desse aos pobres, se eu não tivesse amor, nada eu seria.
Quer dizer, o amor, a luz ali daquela epístola de 1 Coríntios, no capítulo 13, está inteiramente ligado à questão de não se ter interesse, né? Porque o amor não é interesseiro, ele não busca os seus próprios interesses. Então, quando o sujeito dá, porque realmente ama dar, e não quer se exaltar, e não busca nenhum interesse com aquilo, né? Não faz que nem os políticos que dão, né? Que doam, mas querem um votinho, querem algo em troca. E muitos só ficam nas promessas e também nem cumprem nada, faz pior ainda. Então, quando o sujeito aprende a dar de fato, sem interesse, sabendo que Deus vai recompensar, porque aquele que ajuda o pobre empresta a Deus e Deus pagará o seu benefício, sabendo que vai vir, mas não procurando ou obrigando a Deus para que aquilo aconteça, vai ser abençoado de uma maneira maravilhosa e futuramente e que vai até fazer com que a pessoa pense, puxa vida, eu di tão pouco, recebi tão muito. É aquilo que Jesus falou naquela parábola dos talentos, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Acontece isso, tanto aqui nessa vida e, obviamente, né, com relação à vida nossa espiritual, nos céus, né, com a recompensa da Nova Jerusalém. Então, é um sacrifício vivo, agradável a Deus, né? Fazer essa obra do Senhor sem interesse, totalmente desapegado, fazendo de fato porque gosta, porque quer e porque louva o Senhor, tem prazer em louvá-lo, fazendo aquela atitude. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí o apóstolo então roga a Deus, pede, dizendo: olha, o que vocês estão fazendo por nós vai ser ainda mais recompensado, porque Deus vai lhe abençoar. Eu peço a Ele as suas riquezas, que verdadeiramente nos enriquece, né, e não acrescenta dores, não são como as do mundo, que, né, por mais que seja um trabalho de verdade, honesto, vem as dores. Por que vem as dores? Porque de fato não se tem Cristo para regozijar, porque a Bíblia nos fala o seguinte, que Jesus está à porta, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, Jesus entra e ceia conosco, e esse cear conosco representa exatamente o regozijar com a verdadeira alegria que eu falei outrora no início, que é completa, não é como o mundo dá, porque a do mundo, a alegria, ela é efêmera e ela é pela metade. O sujeito trabalha, ganha o seu dinheiro, compra o que ele quer, mas está infeliz, porque é só para o seu desejo carnal, a sua alma, o seu sentimento precisa de algo mais, do preenchimento de Deus. A maior riqueza, eu diria, é termos a presença do Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Por isso que a riqueza do Senhor, de fato, nos enriquece. Quando a nossa vida espiritual está enriquecida, automaticamente todas as demais estão enriquecidas, mesmo que sendo vista por terceiros, parece assim que nós estejamos pobres, mas nós temos o básico, dentro do básico de amar do que suficiente. Não quer dizer que eu sou a favor, então, a paupermice, ou o sujeito a ficar a vida toda naquele modus vivente. Não, concordo, mas tem pessoas que se contentam assim, e nós temos que ser pessoas que se contentam, tá? Porque o descontentamento pode gerar muitos problemas de ordem psicopatológica, né, ou psiquiátrica, e fazer ainda mais estrago na nossa vida, que já está complicada pelo fato de nós não contentarmos. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo, voz salto, né, que nós vamos analisar lá no primeiro capítulo, né, diz que o apóstolo Paulo Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, né, aos santos em Cristo que estão em Filipe com os bispos e diáconos. Também tinha bispos e diáconos com ele, Timóteo e os tais bispos e diáconos de Filipe. Então, saudai a todos os santos, ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo, vos saldo. Esses que estão com ele era Timóteo, os bispos e os presbíteros, né? Acabamos de ler ali. Os diáconos, todos os santos vos saldo, mas principalmente que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Veja, ele destaca que a casa de César tinha estima pelo povo de Filipe. Então é muito importante também nós externarmos o que a gente sente, né? Elogiarmos, o elogio faz muito bem, tá? Não a lisonja, mas um elogio de fato, um reconhecimento, poxa vida,
Você está fazendo por onde? O evangelho não é pela meritocracia, mas você está no caminho certo. É bem isso que Cristo quer elogiar, né? Ou até mesmo nós autoelogiarmos. Quando nós fizemos algo que nos deixa bem mesmo, devemos fazer esse exercício, né? Essa terapia. Sabe? Então, podemos fazer assim, não para nos gabarmos, né? É a mesma coisa que você venha ser narcisista, né? E em nome de cuidar de si mesmo. Porque o cuidar de si mesmo é o zelo. E isso nós devemos fazer, porque o próprio Jesus disse, né? Amar nosso próximo a nós mesmos. Se nós amamos o nosso próximo, nós devemos nos amar. Não no sentido excêntrico, egoísta, como eu estava falando, mas sim no sentido de vê-la bem como esse elogio, não para nos gabar dentro do povo, para ser mais, para darmos a nós mesmos uma injeção de ânimo, para cumprir aquilo que Deus quer. Esforça, tem de bom ânimo. Para ter esse bom ânimo é necessário nós pensarmos bem. Está muito interessante, uma carta muito inspiradora para quem está passando por tribulações, por problemas. Você lê ali, vai ter altas revelações da parte de Deus pela experiência do apóstolo Paulo em perseguições, em padecimentos, necessidades, sempre louvando o nome do Senhor e aprendendo com Ele nas diversidades, nos momentos de angústia e de sofrimento. Isso nós devemos saber. O salmista, acho que é Salmo 119, versículo 71, até eu vou ler aqui, olha que interessante, estou esquecendo, mas é mesmo, é 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, é aquilo que o apóstolo Paulo falou há pouco, né? Nós falamos aqui acerca do que ele disse. Ele aprendeu no sofrimento. O erro faz nós aprender. Foi-me bom ter, o salmista disse, foi-me bom ter sido afligido pelo fato de que até assim, dessa forma, eu aprendi a tua lei. E Deus castiga e repreende todo aquele que ele ama para de fato estar no seu caminho. Então, no sofrimento há muitas lições, no sofrimento há muito ao que se aprender, e inclusive a bênção vem, eu diria, né? E se torna até contínua na nossa vida, como nós acabamos entendendo o agir de Deus no sofrimento. Então essa foi a palavra do Senhor. Aprendemos a ter amor, aprendemos a elogiar quando se deve elogiar, aprendemos então aí que de fato nós temos que sermos pessoas que tenham coragem, que tenham fé, que em nome de Jesus intrepidez, essa coragem de agir dessa forma, de não temer a nada, de saber que o Deus que você serve é maior que os problemas e que você pode vencer todas as coisas, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Oremos. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa explanação dessa palavra maravilhosa que acabamos de ler e meditarmos. Ó Deus, vem nos ajudar a entender cada vez mais os teus desígnios, a tua vontade, a fazer a tua obra, Senhor, meu Deus. Perdoe nossos pecados, nossas debilidades, nossas falhas. Venha nos ajudar, Senhor, a servir a Ti de coração, a fazer aquilo que Te lhe agrada. Ó Pai poderoso, nos dá poder, nos dá graça, nos dá, Senhor, autoridade, intrepidez para que nós venhamos vencer tudo, não temer a nada, a homem, a qualquer circunstância, mas sim tão somente a Ti, pois te temendo nós temos sabedoria, pois o temor a Ti é o princípio de toda sabedoria. Meu Pai poderoso, cure todas as enfermidades, nos abençoe, repreende todos os males, todos os problemas, toda a casta maligna, a obra de Satanás contra nossas vidas. Senhor, nos guarde, nos mande, ou mande nos Teus anjos para nos guardar, nos livrar de todo o mal. Tua palavra diz que o anjo do Senhor acamba aqueles que o temem, tem procurado te temer, venha nos guardar, venha nos proteger, venha abrir porta, uma porta, operar de uma maneira magistral, de uma maneira tremenda e poderosa na vida desse irmão, na vida dessa irmã, daqueles que te clamam e te buscam nesse exato momento, nessa madrugada, confiando no teu poder, confiando na tua justiça, confiando nas tuas palavras, que passam os céus e as terras e elas não vão de passar, confiando que o Senhor pode agir de uma maneira sobrenatural, tremenda e poderosa, que o homem não pode fazer nada, até porque essa pessoa, até porque as pessoas, né, que estão te clamando, buscando, já tentaram até fazer determinadas coisas, já fizeram aquilo que lhe deveria fazer, que lhe competia, né?
aquilo que lhe coubera. Então, não adiantou, agora é a hora do Senhor agir. Age, Senhor, a favor dessas pessoas, pelejando pelas causas, pelejando realmente pela causa desse irmão, dessa irmã, pelas nossas causas, para que suceda tudo bem, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que, de fato, o Senhor seja por nós enaltecido. Ó Deus poderoso, opere maravilhas, guarda-nos, nos livra, nos dá o bom sono, nos dá saúde, nos dá tranquilidade, nos dá poder, nos dá graça para vencer todos os desafios. Abra as portas, abençoe as vidas, liberte, transforme, cure, manifeste o teu poder através dos teus servos, dos teus pregadores do Evangelho. Opere grandiosamente, maravilhosamente em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Ó Deus poderoso, Deus sabedor de todas as coisas, faça, Senhor, a tua vontade. Realiza, Senhor, a tua vontade em nossos corpos débeis. Ó Pai poderoso, Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome. É tão bom estar na tua presença. Nos conceda mais momentos assim, extraordinários, maravilhosos, pois estar na tua presença não é estar diante de qualquer outra presença, de uma autoridade, ou estar diante de pessoas que nos fazem bem, mas sim é estar além de todas essas coisas, porque de fato tu preenches todas as nossas lacunas, tu, ó Deus poderoso, faz coisas que de fato não só precisamos, como nós de fato sabíamos que precisávamos, porque Deus, tu és o Deus conhecimento e sabedoria e que concede as tuas misericórdias a todos nós, do mais simples ao mais rico, aquele que mora numa casinha de madeira até aquele que mora no palácio, temendo ao Senhor, está abençoado, está curado, está liberto e principalmente salvo. Glórias e honra ao teu nome, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, nos abençoe mesmo e nos dê a tua vitória em tudo, porque o Senhor é Deus, tu és Deus, pelejador, o Senhor dos exércitos, das causas impossíveis. Peleja, Senhor, nosso favor, toda a obra maligna das nossas vidas, todas as adversidades, todas as obras negativas sejam lançadas por terra em nome de Jesus. Ó Pai poderoso, haja nosso favor, opere maravilhas, ó Deus, em nome de Jesus. Graças te damos por tudo. Até a próxima, meus caros. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi mais um momento da pregação e da oração. Nele a gente pode confiar.